Bem, pessoal, mas agora vamos discutir a supremacia constitucional. Depois de, então, analisar a matéria da Constituição e a função que ela cumpre, portanto, o objeto e os elementos, nós vamos discutir a posição de destaque que a Constituição tem na ordem jurídica e todos os reflexos disso. Vamos discutir, então, a supremacia constitucional. Vamos dar uma olhada aqui no quadro, então? Olha lá. Para ajudar a gente a entender o que é a supremacia constitucional, eu trouxe aqui trechos de alguns autores que abordam o tema. Olha lá o que o Lamego Bullos fala. Está dizendo que a supremacia constitucional é o vínculo de subordinação dos atos públicos e privados à constituição de um Estado. Olha aqui, um vínculo de subordinação. Cuidado, tá, gente? Porque quando a gente fala de subordinação, a relação não é entre iguais, tá? Na relação entre iguais, eu tenho coordenação, eu tenho cooperação, acordo de vontades. Se nós estamos falando de atos públicos e privados que se subordinam à constituição de um Estado, é porque não há igualdade, e sim desigualdade hierárquica entre eles. A Constituição, acima dos atos públicos e dos atos privados, subordina-os aos seus fins, à sua forma, ao seu conteúdo. Olha mais, a Constituição é soberana dentro do ordenamento jurídico. Por isso, todas as demais leis e atos normativos devem a ela adequar-se. Então, olha aqui, a Constituição apontada como soberana dentro da ordem jurídica. O que é a soberania? A soberania é um poder político ilimitado, é uma capacidade ilimitada de produzir e de aplicar o direito. Então, dentro da nossa ordem jurídica, a Constituição produz o direito de forma ilimitada. E é por esta razão que, repara lá, todas as demais leis, todos os atos normativos devem estar adequados à Constituição. Aqui, ó, aquela ideia de subordinação de todos os atos públicos a uma Constituição. Tem mais, olha lá. Agora, nós estamos recorrendo ao Roberto Barroso. E ele diz que a Constituição ela é dotada de superioridade jurídica em relação a todas as normas do sistema e nenhum ato jurídico, né, seja público ou privado, nenhum ato jurídico pode subsistir validamente se for com a Constituição incompatível. Então, a ideia que o Roberto Barroso traz de supremacia constitucional é uma ideia, olha aqui, de superioridade jurídica, estão vendo? Desta superioridade jurídica decorre que, como apontou aqui o Lamego Bullos, todos os atos normativos, todas as leis, todos os atos públicos e privados devem estar subordinados à Constituição, devem estar adequados à Constituição. E é por isso que, veja lá, nenhum ato jurídico, seja ele de natureza pública ou de natureza privada, pode continuar existindo de forma válida se for incompatível com a Constituição. Vamos ver mais coisa, olha lá. Ainda sobre a supremacia constitucional, você está vendo aí esses três níveis, né? A Constituição aí num primeiro patamar, num primeiro nível, o Estado no segundo, a ordem jurídica num terceiro patamar, num terceiro nível. Por que nós estamos classificando assim, dessa forma, hein? Olha lá, a Constituição, a gente já viu aqui, que é a organização do poder político. E o Estado é ele o próprio poder político, né? O poder político.
Só que agora o poder político já organizado. Fernando, é muito parecida a definição de Constituição com a definição que você está dando aí para Estado. É claro que é parecida. Veja, qual é a matéria fundamental de um Estado nacional? É ou não o poder político? É ou não, olha aqui, ó, ao tratar de poder político, certo? É ou não a sua capacidade de produção e aplicação do direito? Gente, o Estado é isso. O Estado é a capacidade organizada de produzir e aplicar o direito. O que é a Constituição? A Constituição é aquilo que organiza esta capacidade. Quando a capacidade já está politicamente organizada, aí você tem o Estado, fonte do direito. Por isso que, olha no quadro, nós criamos aí esse escalonamento, né? Ó. Sabe por quê? Porque a Constituição é a fonte do Estado de Direito. E o Estado é a fonte da ordem jurídica. A Constituição cria o Estado e o Estado cria a ordem jurídica. Por isso que nessa relação nós percebemos uma hierarquia, nós percebemos uma superioridade da Constituição, uma supremacia constitucional. Por que os autores que nós vimos aqui disseram que todos os atos jurídicos, sejam eles públicos ou privados, só podem subsistir validamente se não afrontarem a Constituição, se adequarem à Constituição? Porque nós estamos falando disso daqui, ó. A ordem jurídica, ela só é válida se ela estiver de acordo com a organização da capacidade de produzir e aplicar o direito. Não é o direito isso daqui, ó? Olha aqui a ordem jurídica. Se a Constituição organiza a produção e aplicação do direito, é claro que a ordem jurídica encontra o fundamento da sua validade no texto constitucional. Isso é a chave da supremacia constitucional. Muita atenção aqui, tá certo? Veja, se a Constituição organiza a capacidade de produzir e aplicar o direito, a ordem jurídica encontra o fundamento da sua validade na Constituição. Por isso que a Constituição tem essa superioridade. Por isso que a Constituição goza de supremacia na nossa ordem jurídica. Se a gente pudesse visualizar essa relação, seria mais ou menos assim, ó. Numa escadinha, né? A Constituição ocuparia o posto mais alto nessa escala, e a partir dela nós teríamos a produção do direito. Nós teríamos os atos normativos primários, por exemplo, né? O ato normativo primário, repara só, ele inova a ordem jurídica. Fernando, eu não estou entendendo, não. Como assim ele inova a ordem jurídica? Ele inova a ordem jurídica porque, repara só, ele cria um novo direito. Ou, é claro, uma nova obrigação. Ao criar um novo direito ou uma nova obrigação, os atos normativos de natureza primária estão inovando a ordem jurídica. Agora repara, eu só posso inovar a ordem jurídica, eu só posso criar um novo direito que você pode exercer, eu só posso estabelecer uma nova obrigação para você cumprir, se este novo direito que eu estou criando, se esta nova obrigação que eu estou criando, estiver de acordo com aquilo que está estabelecido na Constituição Federal. Os atos normativos primários, olha aqui, ó, encontram o fundamento da sua validade
diretamente na Constituição. Diretamente na Constituição. A Constituição é o que fundamenta de validade de forma imediata os atos normativos primários. Volta para cá, olha aqui, ó, no quadro. Não estamos falando de uma inovação na ordem jurídica? Essa inovação na ordem jurídica, essa inovação na produção ou aplicação do direito, só pode se dar respeitando a forma como foi organizado o poder político. Só pode se dar respeitando a Constituição. Veja, logo abaixo desses atos normativos primários, você tem aí o que nós estamos chamando de atos normativos secundários. O ato normativo secundário, ele aqui, diferente do primário, olha lá, ele não inova, viu? Não inova a ordem jurídica. Se eu estou dizendo que ele não inova a ordem jurídica, o ato normativo secundário não cria nenhum novo direito, nenhuma nova obrigação, né? Ele apenas faz o quê? Ele explica. Ele detalha aquele direito ou aquela obrigação. Sabe por quê? Porque o ato normativo secundário, ele é acessório ao ato normativo primário. O secundário só existe em função do primário. Ele existe para explicar e para detalhar aquela lei que criou um novo direito ou a nova obrigação. Existe apenas para garantir fiel aplicação às leis. Estou falando dos decretos, dos regulamentos, das portarias, das instruções normativas. Estou falando desse tipo de espécie normativa, tá certo? Veja que, olha aqui, o ato normativo secundário, hierarquicamente, ele se situa logo abaixo do ato normativo primário, né? Fernando, significa dizer que ele não encontra fundamento de validade na Constituição? Não, não estou dizendo isso de jeito nenhum. Longe de mim dizer uma besteira dessa, certo? O que eu estou dizendo é que o fundamento imediato da validade de um ato normativo secundário é um ato normativo primário. Você está vendo aí no quadro. Mas olha o que eu vou dizer. O fundamento último de validade dele continua sendo a Constituição. Como é a Constituição o fundamento último de validade de todos os atos jurídicos? Olha aqui mais uma vez essa definição de supremacia constitucional. Veja lá. A Constituição é dotada de superioridade jurídica em relação a todas as normas do sistema. E repara bem, nenhum ato jurídico, ele pode ser considerado válido se ele não estiver adequado, se ele não estiver ajustado, se ele não for compatível com esta superioridade da Constituição. E isso é óbvio, e isso é lógico, em razão da Constituição organizar a capacidade do Estado de produzir e aplicar o direito. Como é o direito que limita as suas liberdades, que vai dizer o que é que você pode e o que é que você não pode fazer, então nenhum ato jurídico, seja ele público ou privado, tem validade se não encontrar o fundamento último desta validade no texto da Constituição. Por isso, está aqui a escadinha, ó, certo? A Constituição no topo da nossa ordem jurídica. Numa representação gráfica diferente, né? Numa representação gráfica de pirâmide, a Constituição estaria aqui, ó, no ápice da pirâmide. E as leis aqui embaixo. Por isso que a gente chama, ó, como a Constituição está aqui em cima, a gente chama as leis que estão abaixo dela, tá aqui, ó, de legislação infraconstitucional, abaixo da Constituição. Bom, o que a partir disso a gente precisa discutir? Precisa discutir a natureza dessa superioridade. E aí nós vamos ver que existe uma superioridade formal e uma superioridade material da nossa ordem constitucional. Supremacia formal, supremacia material
é o tema do nosso próximo vídeo. Até lá!